Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 18, verso 33. João 16, 33. Talvez esse texto, a segunda parte dele, tenha sido um dos textos mais comentados. Acho que aqui na igreja ainda a gente sempre tem falado dele. Sempre. Porque traz um ensinamento muito grande. E uma das frases que eu falo quando eu leio esse texto é dizer que Jesus não enganou ninguém. Aquele falso evangelho, dizendo assim que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, os nossos problemas aqui terminaram e a gente vai viver uma vida plena. Isso não é verdade, porque a gente pode viver uma vida abundante sim no Senhor, mas é pautada por dificuldade. Então essa pautada pela dificuldade, ela não deixa de acontecer na nossa vida, e talvez até intensifica. A gente recebe a paz, a alegria que só vem do Senhor, a gente recebe a certeza da vida eterna, a nossa maneira de enxergar a vida, ela passa a ser diferente quando nós aceitamos a Cristo, mas as dificuldades vêm. E eu estava esses dias agora, no sábado, ontem, eu fui para a chácara para ver os meninos lá na casa, e eu tive o privilégio de poder estar bastante tempo com o Euclides, né? Os meninos nem viram eu lá, acho que alguns estavam assistindo o filme e eu fiquei aproveitando o tempo com o Euclides. E ele comentava sobre isso, dizendo assim que após a conversão, que os problemas se intensificam. Eu disse que sim, mas tinha uma grande diferença, que diante dos problemas o Senhor está com a gente. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, tira esse nada porque não existe o nada está errado na tradução bíblica. Se você for pregar no hebraico, na verdade é um não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Significa que mesmo diante das nossas lutas e dificuldades, o Senhor não vai faltar na sua vida, amém? Então a gente vai passar por luta, vai passar por problemas, e aqui Jesus vem reafirmar isso, dizendo, no mundo, o que você pode esperar no mundo? Aflições. Mas ele não termina aí, ele continua o texto dizendo assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o texto na íntegra, ele diz assim, João 16, verso 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o texto base para que nós possamos explanar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e tenho certeza que é para o coração da igreja também, é esse texto. Eu estava nessa semana, eu acho que foi quarta ou quinta-feira, eu estava assistindo televisão com a minha esposa, e nesse processo de regime eu não posso comer, mas eu posso ver comida. E eu gosto muito de aprender, a gente gosta muito de cozinhar, de aprender coisas novas, e a gente assiste às vezes o MasterChef. Então a gente estava assistindo o MasterChef e tinha uma menina que tinha sido eliminada, e ela chorava muito diante da eliminação, chorando muito mesmo. Daí um dos juízes lá, o chefe Fogaça, olhou para ela e disse assim, é o seguinte, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Falou exatamente isso, essa palavra. Na hora que ele falou essa frase, sabe quando testifica no meu coração? Diz assim, essa frase que ele falou é tremenda. Eu sei que não é ele a autoria dessa frase, mas ela tem um significado muito pesado e muito importante. Olha só, ele está dizendo que a dor não tem jeito, a dor a gente vai acabar vivendo, mas o que a gente vai fazer com a dor é uma decisão pessoal nossa, de você continuar sofrendo pela dor ou você estancar a dor. Então falou muito ao meu coração, e eu fiquei com aquilo martelando. Passou sexta-feira, passou sábado, Senhor, que mensagem que eu vou falar para a igreja? Daí só vinha essa frase e eu vi o Fogaça na minha mente. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então eu queria falar sobre isso hoje. Porque talvez você entrou por aquela porta, está conectado na internet, passando por um momento de sofrimento. E eu posso dizer com toda a propriedade, apesar de que Jesus deixou claro que no mundo a gente ia ter aflição, ou seja, a gente ia ter os momentos de dor, Jesus disse que não era necessário a gente manter essa dor, transformar nela num sofrimento, porque ele até diz o antídoto.
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na verdade, no coração do Pai, a dor é inevitável. A gente vai passar por momentos de dor, e existe o porquê da dor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente manter essa dor, daí é uma decisão pessoal, que você pode ou não. E a minha intenção, em nome de Jesus, nessa noite, é que você decida, em nome de Jesus, deixar todo o sofrimento, que talvez está apertando o teu coração, aqui hoje na cruz com Cristo. Amém? Se você chegou aqui com o coração pesado, sofrido, talvez limpando os olhos aqui, até a hora que você passou por aquela porta, ou talvez até na hora que você sentou na cadeira, em nome de Jesus, o Senhor vai substituir esse teu sofrimento e vai colocar uma paz e uma alegria muito grande no seu coração. Eu creio, em nome de Jesus. Aqueles que creem, diz amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. E eu fiquei pensando nisso. Senhor, mas beleza, o Senhor me deu o título. Eu já entendi a palavra, que tem tudo a ver com esse título. Mas o que o Senhor quer que eu pregue? E durante essa tarde Deus falou comigo. Para a gente poder eliminar o sofrimento, não a dor, porque a dor é inevitável. A dor a gente vai passar por ela, não tem jeito. A gente precisa aceitar a dor. A dor vem. E gente, e a dor é importante. Você já pensou se não tivesse a dor na nossa vida? Hoje eu estava fazendo algumas pesquisas, porque há muito tempo atrás eu tinha visto uma pessoa que ela estava passando por uma consequência muito grande na vida dela, era uma criança, porque ela não sentia dor. As terminações nervosas que ligam ao cérebro para que sinta a dor, ela não tem. E havia uma preocupação muito grande da família e dos médicos com relação a ela, porque ela corria risco de vida a todo momento. Porque a dor, na verdade, na nossa vida, era um alerta para que a gente possa prestar atenção em algo. E eu fui procurar alguns casos assim, e eu via um homem, já de idade, 60 anos aproximadamente, quer dizer, já bem vivido, e ele tem exatamente essa mesma enfermidade, essa enfermidade genética, que ele não sente dor. Ele não sente dor nenhuma, ele sente, se você tocar aqui, ele sente o toque, mas se você pegar uma agulha e furar, ele não sente a dor do furar a agulha, porque ele não tem as terminações nervosas que gera a dor. E foi fazer entrevista com ele, o repórter. Quando o repórter foi ver ele, foi falar com ele, ele levantou a calça, uma das pernas ele já não tinha mais. Ele foi amputado uma das pernas, porque ele teve uma enfermidade, uma ferida muito grande, e ele acabou não cuidando, porque ele não sentia dor. E a ponto que aquilo foi inflamando, deu gangrena, e a ponto que teve que amputar a perna, por conta de não sentir dor. E a outra perna dele, o joelho dele, está virado para o lado, como se o joelho dele estivesse aqui, ó. Porque ele teve uma lesão no joelho, ele quebrou o joelho, não sentiu dor, não buscou o médico, e isso foi prorrogando, a ponto que não tem mais conserto. Então ele anda com a perna mecânica e com o joelho torto. As mãos dele, ele está todas faltando a ponta dos dedos, porque ele lesionou todas as pontas do dedo e ele não conseguiu saber que estava sentindo dor. E ele começou a ter uma vida um pouquinho diferente quando ele passou a se examinar diariamente. Diariamente ele fica na frente do espelho e ele começa a se olhar de todos os lados para ver se não existe nenhuma enfermidade que ele contraiu durante o dia, para que possa cuidar, porque ele tem ausência da dor. Então, se a gente for ver desse ângulo, a dor é bom para a gente, e em tudo, estou falando da dor física, mas também muitas vezes até mesmo a dor emocional que a gente vive, situações que passam para a nossa vida que muitas vezes nos geram uma dor grande, mas existe um propósito nessa dor. Para ela talvez trazer um conhecimento para você, trazer um amadurecimento para a tua vida, não para te parar, não para que você possa entender, chegou o fim, não para que você estenda o momento da dor e transforme num sentimento, num sofrimento. Mas Deus hoje vai falar com o seu coração, em nome de Jesus, para que você entenda todos os motivos da dor e que ação que nós devemos tomar diante da dor, para que ela não gere sofrimento, para que hoje você decida não sofrer mais diante da dificuldade e das lutas. Amém? Glória a Deus. E eu separei aqui, talvez isso aqui não é absoluto, não significa que esses 4 itens que eu levantei aqui, sejam eles que ditam toda a origem da dor.
mas eu tenho certeza que é os principais, os 4. Eu queria que Deus falasse muito ao seu coração, é a minha oração desde a tarde, desde quando Deus me deu esse título, para que Deus fale imensamente ao seu coração, que você não fique com dúvidas, pelo contrário, para que você elimine o sofrimento, em nome de Jesus. E olha só, eu comecei a entender, através da palavra, que existe 4 motivos da dor, 4 origens da dor. E essas 4 origens, a maneira em que eu olho e eu enfrento ela, vai dizer se ela vai continuar acontecendo e se tornar um sofrimento, ou você realmente vai viver por aquele momento daquela dor e aprendeu com ela, ou trouxe algum benefício para você e acabou aquele momento. A decisão é sua. A primeira que eu aprendo aqui é a dor que é causada por fatalidade. Coisas que acontecem na vida, que muitas vezes nós não temos controle sobre ela. E talvez ninguém tenha controle sobre ela. Está além do nosso controle. Talvez um vendaval, um avião que caiu. Esses dias a gente estava indo viajar para Juazeiro e eu não contei para ninguém isso. Mas depois eu fiquei assim, eu vou guardar para mim, mas agora eu vou contar para a igreja. E o Marlon não embarcou com a gente. Daí na hora que eu estava no avião para poder entrar e o Marlon ficou em Londrina, daí veio um pensamento assim, será que chegou minha hora? E o Marlon depois vai ser um daqueles que vai testemunhar dizendo assim, na última hora não entrei no avião e Deus me tirou. Eu fiquei pensando, será? Irmão, mas naquela hora eu orei. Eu falei, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, se eu poupar o Marlon, mas poupa eu também, né? Não deixa que o Marlon dê essa entrevista na televisão, não. Deixa ele ficar famoso por conta disso, não. Mas tem coisas que é inevitável. O avião poderia ter caído. A gente nunca sabe, a gente não tem controle sobre isso, não tem gestão sobre isso. E tem tantas outras coisas, um temporal que pode acontecer. Quantas coisas que pode acontecer de acidente, que vai além do nosso controle. E a Bíblia diz isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Que está lá o texto está em Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Olha só o que a Bíblia diz com relação a isso em Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, que traz ensinamento para as nossas vidas. Olha o que ele diz, de todas as dores que são ocasionadas por fatalidade, ou seja, nós não temos controle sobre ela, mas aconteceu. Ele diz assim, ó, tudo sucede igual a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. E o texto continua. Mas olha o que ele está dizendo, que existem coisas que não é porque a pessoa é ímpia ou porque ela é santa, é porque ela aceitou a Jesus ou não aceitou a Jesus, é porque ela está levando uma vida reta diante de Deus ou não, virou as costas para o Senhor, que aconteceu essa fatalidade, que aconteceu isso. Então tem coisas que é inevitável, que faz parte da vida humana. A morte, inevitável nas nossas vidas. E o natural, o normal, é os filhos enterrar seus pais. Mas acontece. Esses dias o pastor Clodoaldo, eu contei aqui para a igreja, ele perdeu um filho de 12 anos. Uma fatalidade. Ele pegou uma enfermidade. E que Deus decidiu que ia levar esse menino para estar com ele. Então tem coisas que a gente não tem controle sobre isso, do que acontece na nossa vida. As coisas que a gente não tem controle, que não foi nós que originamos a dor, e não foi causada por outro sobre as nossas vidas, existe uma postura que nós devemos ter diante de Deus: aceitar a soberania do Pai. Amém? Aceitar. E tem coisas, irmãos, que você não vai conseguir ter resposta. Talvez o sofrimento diante de uma fatalidade, ele é estendido pela busca de uma resposta, que talvez nunca vai vir. Talvez você vai conseguir essa resposta quando você estiver diante do Pai. Daí lá você vai poder falar diretamente com Ele e entender as coisas que talvez aconteceu aqui. Mas a Bíblia é clara, ela diz assim que ela não tenta, o Deus não tenta para o mal. Então as coisas que acontecem de mal na nossa vida, a origem não está em Deus.
mas está na permissão de Deus, porque existe um propósito, que talvez a gente não vai descobrir esse propósito aqui na terra. Talvez o propósito não vai chegar até nós, essa resposta. E nós cristãos, que conhecemos a palavra, qual deve ser a nossa postura? Aceitar a soberania de Deus. Deus está acima de todas as coisas, e assim permitiu Deus. Aceita. Você não aceitar, você está prolongando o sofrimento. Talvez você tenha uma vida inteira pela frente. Talvez tenha tantas coisas que Deus quer te colocar. E por uma coisa que você não conseguiu entender, e foi uma fatalidade que veio sobre a sua vida, está impedindo você até mesmo de se relacionar com Deus. Talvez você está pondo em jogo até mesmo a sua salvação. Porque você está querendo transferir a responsabilidade do que aconteceu para Deus, e a Bíblia é clara, Deus não tenta para o mal, não foi Deus que fez isso. Ele pode ter aprovado ou permitido, mas você pode ter certeza, Deus pega situações difíceis na nossa vida e Ele recicla e transforma-se em coisas boas. Talvez hoje você não vai enxergar, mas pode chegar um dia que você vai enxergar, e pode ser um dia que você nunca vai enxergar. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus permitiu, porque nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, diz a palavra, se não for permissão do Senhor. E se Ele permitiu, tem um propósito. Aceita. Amém? Glória a Deus. Daí tem o segundo. O segundo, ele vem de um erro cometido. E eu achei um texto aqui que mais se adapta nessa frase, que é a lei da semeadura, que está em Gálatas capítulo 6, verso 7, que diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que vai gerar dor no nosso coração, que é consequência de um erro que nós cometemos. E nós, como cristãos, como pessoas que somos maduras, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes não tem assumido os seus erros e transferido os seus erros para um monte de pessoas e um monte de gente. Mas chegou a hora de nós assumirmos a responsabilidade daquilo que nós cometemos de erro, porque só assim você consegue eliminar o sofrimento. Se você não entende, se você não consegue compreender que talvez alguma coisa que você está vivendo é fruto de umas escolhas erradas que você viveu, e que o que você está vivendo é simplesmente a consequência daquilo que você está semeando e plantando, você não vai conseguir passar desse momento de sofrimento que você está vivendo, para você poder viver uma vida boa, tendo bom ânimo, como Jesus disse. Então a gente precisa assumir o nosso erro. Aonde que está? Talvez o que estou vivendo é consequência. Eu, há muitos anos, quantos erros, olhando na minha história da minha vida, quantos erros que eu cometi, e tem coisas que eu cometi de erro há 20, 25 anos atrás, que até hoje eu tenho consequências sobre a minha vida de um erro que passou. Mas eu não trago mais como sofrimento, porque eu assumi o erro, eu assumi a responsabilidade do meu erro. E o segundo processo de conserto para eliminar o sofrimento da minha vida, o primeiro é reconhecimento do erro, e o segundo é arrependimento. É você mudar a direção da sua vida. Então eu olho para trás e não dói mais. Porque apesar de tudo aquilo que eu vivi e consequências que ainda estou vivendo, eu não posso dizer e não tenho sofrimento por conta disso. É uma cicatriz que eu estou enxergando aqui no meu braço, que talvez ainda tenha. Um corte que também não dói mais, que já foi tratado, porque eu assumi a responsabilidade, porque eu me permiti me arrepender dos meus erros e aprendi com eles. Talvez o que você está vivendo, o que está trazendo sofrimento para a tua vida, e você tem permitido sofrer, e chegou a hora de você eliminar isso, é você simplesmente assumir o seu erro e se arrepender. Buscar o arrependimento. Esse conserto, a interrupção desse sofrimento só vem com o arrependimento, quando o erro, a origem do erro, a origem da dor foi causada por você mesmo.
E eu queria, em nome de Jesus, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E eu tenho certeza que está falando ao seu coração. E eu queria, por um minuto, você fechasse seus olhos e que você pudesse se deixar permitir agora de olhar para a tua vida. A Bíblia diz assim que nós devemos examinarmos a nós mesmos. A gente usa esse texto tantas vezes na hora da ceia, quando na verdade deveria ser um estilo de vida. E agora que você possa examinar a si. Talvez o sofrimento que você está vivendo hoje, a origem desse sofrimento está por uma decisão errada que você tomou, uma direção errada. Talvez um dia você acordou de manhã e a palavra do Senhor diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e você escolheu a maldição. Foi uma decisão sua errada, talvez por falta de conhecimento, talvez porque você queria um resultado rápido na tua vida e o diabo colocou para você na tua frente algo que você olhou para aquilo e você desejou aquilo e você não foi forte o suficiente para dizer não para aquilo que o diabo estava oferecendo, e você deixou isso tomar conta da tua vida. E hoje você tem vivido um sofrimento que talvez está insuportável. Talvez você não está conseguindo lidar com ele, mas hoje, Deus está falando ao seu coração, a dor que foi a origem em você, quem tem o remédio para a cura é você mesmo, e Deus está aqui, em nome de Jesus, que você possa se arrepender diante desse erro que talvez você cometeu. Arrependimento significa mudança de direção. Não é remorso, não é um choro, é uma dor momentânea, ou talvez uma dor contínua, mas simplesmente pelo fato que algo aconteceu, mas a responsabilidade e o arrependimento, ele significa você assumir a tal ponto que você decide mudar de direção a sua vida. Eu não vou fazer mais isso, eu aceito as consequências do meu erro, mas a partir de agora, através do arrependimento, eu quero estar de novo em contato com o Pai. E o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Você já pensou que o Evangelho é tão maravilhoso, que talvez numa atitude simples como essa, num momento desse, que talvez você veio por algum motivo para estar aqui na igreja, mas agora Deus está falando no seu coração e dando a chance para você mudar completamente a tua vida e parar de sofrer, porque simplesmente você decidiu se arrepender, mudar de direção, entregar nas mãos do Senhor essa falha, reconhecer o seu erro e começar a viver a partir de agora uma vida nova, uma vida transformada. Se existe algo, em nome de Jesus, com os olhos fechados, que você possa fazer a sua oração para o Senhor nessa noite, uma oração sincera, uma oração de arrependimento, de entrega, uma oração em nome de Jesus, de alívio, de conserto, para que não desça mais nenhuma lágrima diante daquilo que aconteceu no passado, que esse sofrimento que você tem trazido consigo, um sentimento de culpa, que talvez o diabo tenha se aproveitado disso, para tirar sua paz, tirar sua tranquilidade, tirar suas noites de sono. Em nome de Jesus, o diabo perdeu nessa noite, e o Senhor está aqui, e a tua atitude diante desse erro pode mudar completamente a sua história. Por isso agora, em nome de Jesus, deixa Deus falar com você agora, fala com Ele, entrega para Ele, em nome de Jesus. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite, dizendo que você não vai mais andar nesse caminho, talvez que tem levado você a um prejuízo enorme, um sofrimento enorme, do qual tem sido difícil enxergar que existe até mesmo um Deus. E a oração que Deus ouve quando nós estamos longe dEle, existe só uma, é a oração de arrependimento, que ninguém pode fazer por você, que o pastor não pode fazer por você, que o seu pai não pode fazer por você, que o seu cônjuge não pode fazer por você. É uma decisão pessoal, é uma entrega pessoal. Fale com Ele agora, e é simples assim. O Evangelho é tão simples, quem complica é o homem.
Deus está falando com você, eu tenho certeza disso. E agora, em nome de Jesus, faça a sua oração. Eu vou orar com você, mas a oração que Deus quer ouvir, como o pastor Lélio já disse no início, é a sua oração. A oração poderosa de arrependimento para poder tirar esse sofrimento, ela vem só de você. É essa oração que Deus quer ouvir nessa noite. Chega de sofrimento, chega de remorso. O Senhor quer limpar essa ferida hoje, cicatrizar, para que você possa viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida em paz. Muitas vezes você, não tomando essa decisão, você tem dado legalidade para o diabo, para ele tirar isso. Esses dois presentes tão grandiosos que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, paz e alegria que nós temos buscado tanto. E é simples assim. É você fazer uma entrega com o seu coração. Fale a Deus agora, em nome de Jesus. Se você quiser fazer com voz, orar com voz audível, assim faça. Se você quiser orar em pensamento, assim faça, porque o nosso Deus também é um Deus onisciente. E eu tenho certeza que Ele está aqui, e Ele vai ouvir a sua oração, e a sua vida vai começar a ser diferente, em nome de Jesus. E você vai começar a viver com um bom ânimo, você vai começar a enxergar as coisas com uma ótica diferente. As escamas dos seus olhos irão cair nessa noite. Em nome de Jesus, você vai acordar para um dia novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer, e assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra, e eu sei, Senhor, se assim o Senhor aprovou, para que nós pudéssemos estar ministrando ela, para que eu pudesse ser porta-voz da Sua palavra nessa noite. Pai, é porque existem pessoas aqui, talvez conectadas na internet, que ainda, Senhor, precisam se arrepender dos seus pecados, do qual já passaram por um processo de dor e ainda permanece o sofrimento. Mas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem entregue nas nossas mãos um remédio poderoso, que é o remédio do arrependimento. Pai, que o Senhor possa gerar hoje decisões no meio da igreja, Senhor, que pessoas nessa noite possam tomar uma direção diferente nas suas vidas, que não mais produza pecado, que em nome de Jesus possam tomar uma decisão no Senhor, para que possam viver uma vida que realmente lhe agrada, uma vida de obediência ao Senhor. Oh Pai, eu sei que talvez as consequências dos nossos erros não serão tirados, mas nós sabemos, ó Pai, que o sofrimento não vai fazer mais parte da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir com milagres, e receba, Senhor, cada oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus, que você possa aprender. Existem sofrimentos que você está vivendo, que é simplesmente consequências, e o grande culpado de tudo isso é você. O diabo tem cochichado no seu ouvido, dizendo que você é o culpado, que você vai viver isso, que você vai permanecer assim, mas ele é mentiroso. Esses dias eu disse aqui, existem vozes falando para a gente. Qual voz você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do diabo? A voz de Deus que está aqui, com os braços abertos, esperando uma decisão sua para poder te receber? Ou a voz do diabo que quer colocar uma culpa, que quer te acusar, que ele é o acusador? Em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor e tome uma postura de mudança, de transformação na sua vida a partir de hoje. Não permita mais sentir dor por conta do passado, se você realmente fez uma oração de entrega e de arrependimento. E que isso possa ser uma prática na sua vida. A gente não pode dizer que amanhã ou acabar esse culto, 2 minutos depois, a gente não vai errar. Porque nós somos pecadores, a Bíblia diz, quem diz que não tem pecado já está mentindo, já é pecador. Mas a gente tem o conhecimento e a palavra nos transforma, a palavra nos liberta. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter uma vida de arrependimento, para que seja estancado o sofrimento. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, amém? Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existem outras dores,
Existem as dores causadas por outras pessoas, coisas que não eram fatalidades, coisas que não foi produzida por você, mas que infelizmente as consequências de um erro de alguém veio sobre a sua vida, ou talvez alguém que errou com você, e isso trouxe dor para o seu coração, e talvez tenha se prolongado o sofrimento. Irmão, tem muita gente assim. Nós temos um projeto que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos atingir pessoas que nunca sentariam aqui na igreja, mas que poderiam estar numa sala de aula. E nós temos ministrado a vida das pessoas. Quinzenalmente, segunda, terça, quarta e quinta, estou em sala de aula, falando com pessoas, levando o evangelho de forma diferente. Onde a pessoa vai lá para que ela possa crescer profissionalmente, ter uma vida diferente, e ela recebe o evangelho como resposta para que ela possa ter uma vida abundante. E tem sido maravilhoso. E nesse processo que eu tenho vivido com muita gente, que eu sei que nunca sentaria aqui e nunca teria uma abertura para ouvir o evangelho, eu tenho ouvido testemunhos grandiosos, porque no curso começaram a entender que muitas coisas e muito sofrimento que está encarregado diante de si, a origem dele está em alguém que cometeu algo e que infelizmente tem se prolongado o sofrimento, gerado tristeza no seu coração, porque algo aconteceu, talvez na infância, adolescência, talvez até mesmo na idade adulta, e que gerou uma dor muito grande. E no lugar de você se permitir ser curado diante dessa dor, você tem deixado com que a dor se prolongue, e talvez até hoje. E isso tem tirado o seu sono, a sua paz, a sua alegria. Uma das coisas que o Evangelho nos garante é a paz e a alegria. E talvez você não está vivendo isso. E por conta de algo que alguém fez por você, fez em você ou por você, ou com você, proporcionou uma dor tão grande em você e não está curado, é como se fosse uma ferida inflamada, do qual você olha para essa pessoa, ou vê essa pessoa na rua, ou você encontra essa pessoa na rede social, ou você vê uma foto dela, já é suficiente para trazer tristeza no seu coração, para trazer choro, para o seu dia já não ser um dia bom. Ou seja, foi roubada a sua paz diante de algo que aconteceu. E eu tenho visto testemunhos grandiosos, grandiosos. Esses dias em uma sala de aula, tinha uma pessoa que tinha sido abusada por um tio, e fazia 40 anos que ela carregava a dor do sofrimento, por um fato que aconteceu 40 anos atrás. Ela já teve 3 casamentos fracassados, tristeza tremenda, nunca conseguiu se resolver em várias áreas da vida dela, como mulher, como esposa, como mãe, tristeza profunda, semblante caído, pessoa que não conseguia se dar viver aquilo que a palavra de Deus nos garante, alegria e paz, quando que no semblante dela, a fisionomia dela, o que mostrava era algo totalmente ao contrário disso. E lá ela conseguiu entender que através da palavra de Deus, ela conseguiu entender que ela poderia eliminar o sofrimento, porque o sofrimento ele é opcional na nossa vida. E ela entendeu que ela poderia, não poderia voltar no tempo e resolver essa questão no tempo, de ir antes desse momento que sofreu o abuso, para que ela pudesse não passar por tudo isso que ela viveu 40 anos. Impossível, a gente não consegue voltar no passado. Mas ela entendeu que ela poderia, a partir desse momento, curar essa ferida do passado. E a partir desse momento, ela não mais viver com uma ferida inflamada, do qual influenciou a vida dela durante 40 anos, e até mesmo com a sua vida espiritual. E ela tomou uma decisão, e ela procurou esse tio, e ela falou tudo para o tio, as consequências que ela viveu, diante do fato que aconteceu. E eu ouvi tudo isso, e inevitável, não tem como você não derramar lágrimas diante daquilo, de um depoimento.
ela contou tudo para o tio e todas as consequências que trouxe, e ela falou no final assim: mas eu decidi nesse dia te perdoar, porque a partir de hoje eu estou estancando o meu sofrimento para viver aquilo que o Senhor prometeu para mim, que é eu ter paz e alegria. Pessoas erraram com você, e eu sei disso. Talvez tenha feridas no seu coração tremenda de algo que aconteceu no seu passado, e que talvez essas pessoas já conheceram a Cristo, ou talvez conheciam a Cristo, mas assim como nós, também um pecador, que não soube administrar, e acabaram errando, cometeram um erro com você, e isso tem trazido anos e anos de prejuízo, de sofrimento na sua vida. A dor do fato é inevitável, porque você não conseguiria impedir, aconteceu. Alguém foi usado pelo inimigo diante de uma fraqueza para trazer uma consequência grave para a tua vida. Mas agora você se permitir a levar essa dor, esse sofrimento e dar continuidade a isso, é uma decisão sua, que hoje você pode estancar isso. Simples assim. E para esse tipo de dor, para esse tipo de sofrimento, o Senhor tem na sua palavra o remédio. E o remédio é o perdão, irmão. É o perdão. O maior beneficiado do perdão não é a pessoa que te afrontou, que te causou dano. O maior beneficiado do perdão é eu e você, que decidimos liberar o perdão, porque nós tiramos um peso gigante da gente. A gente vai começar a dar um sentido novo para a nossa vida, porque alguém nos devia, alguém devia muita coisa para a gente, e a gente resolveu rasgar essas promissórias, essas dívidas, dessas pessoas que nos causaram mal, e a partir desse momento, a atitude dela não mais nos influencia. A gente vai lembrar dessa atitude, mas é uma cicatriz que você pode bater e não vai doer. Agora, talvez no momento que você está vivendo, é uma ferida aberta e está infeccionando e está te causando um dano enorme, um dano de um sofrimento constante. Se você não tomar a decisão de você limpar essa ferida para que ela possa cicatrizar, você não vai conseguir romper e vai continuar vivendo, porque você escolheu sofrimento. Sofrimento. Esse remédio, tomar o remédio, não tem nada a ver com sentimento. Tem pessoas que acham que precisa sentir alguma coisa para que possa liberar perdão para as pessoas, que é o remédio para você estancar o sofrimento. Irmão, você não vai sentir. Talvez o sentimento que está no seu coração é ira, raiva, vontade de pegar na goela daquela pessoa que te fez mal. O sentimento é esse, a gente é humano. Mas a Bíblia diz assim, que não é sentimento, na verdade é um mandamento, é uma ordenança que o Senhor deixou, que nós devemos praticar o perdão. E o perdão é graça, não é merecimento. Esses dias eu estava conversando com alguém, e essa pessoa começou a me contar o que fizeram com ela. E ela começou a dizer assim: oh, me fizeram isso, me fizeram aquilo, essa pessoa não merece o meu perdão. E ele começou: não merece. Daí eu falava assim para ele: não merece mesmo. Quando eu falei isso, sabe quando o peito dele estufa? Você vê assim que a pessoa estufou o peito? Tipo assim, meu pastor diz que não merece, que ele não merece. Agora está tudo certo, eu não preciso mais ficar lutando com perdão, meu pastor está dizendo. E eu falava assim: não merece mesmo, irmão, o que ele fez para você é uma coisa muito grande, não merece o seu perdão. E ele: é isso aí, pastor, não merece mesmo, não merece, é isso aí. Daí no final da conversa eu disse assim para ele: mas que pena, que perdão não é por merecimento, é pela graça. É rasgar uma dívida, não é a pessoa pagar a dívida, é você cancelar a dívida. Não é a pessoa fazer algo para que possa cancelar a dívida. Estou esperando essa pessoa vir falar comigo. Nunca vai acontecer, irmão, você está esperando. Você trocou aquilo que significa perdão. Você está falando que perdão é a pessoa vir até você, pagar a dívida para que você possa perdoar ela. Não é assim. Você que precisa buscar essa pessoa e dizer para ela, confrontar a pessoa dizendo aquilo que você se sentiu diante daquilo que aconteceu. Colocar sentimento na sua conversa. Eu me sentia assim, me sentia desse jeito. Isso que você me fez me trouxe esse prejuízo.
E eu tenho carregado isso ao longo dos anos, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou viver mais com esse sofrimento. E eu decidi hoje te perdoar. Irmão, quando a gente fala de perdão, tem um peso gigantesco. Porque quando a gente está falando de perdão, não é algo que Deus pode fazer por você. Não é algo que alguém pode fazer por você. Quando a gente fala de perdão, é algo pessoal. Se você quer se livrar do sofrimento, porque ele é opcional, você precisa tomar a decisão de perdoar. E outra, perdão é algo que vai trazer para você um benefício tão grande, que não é só nisso, só estancar esse sofrimento que vai trazer de provento para você, mas você vai crescer em Deus. Sabe por quê? Porque tem uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que a gente repete muitas vezes, a gente não entende o conteúdo tão grandioso que existe nessa oração. Às vezes a gente fala igual papagaio, e nós não pegamos essas palavras como sendo uma verdade saindo da nossa boca, e muitas vezes a gente está trazendo maldição para as nossas vidas. Porque olha só a oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, a quem nos fez mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Olha só, você está falando assim, na oração do Pai Nosso: Senhor, da mesma forma que eu tenho praticado o perdão, o Senhor pratica o perdão comigo. Você já pensou? Se você não está levando uma vida de perdão, a maldição que você está trazendo para a tua vida é grande, irmão. Porque eu erro a todo momento, você erra a todo momento. E para que a gente possa viver a vida eterna, há necessidade de a gente ter o perdão de Deus na nossa vida. Nós só conseguimos ter relacionamento com o Senhor através de Jesus na cruz, através do arrependimento que Ele nos dá o perdão. Ele joga tudo aquilo que nós fizemos de errado no mar do esquecimento. Ele zera a nossa vida através do perdão. E olha só como a gente tem orado: Senhor, da mesma maneira que eu tenho lidado com perdão com todo mundo, o Senhor possa estar fazendo e agindo comigo, trazendo maldição para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa tomar uma maior decisão na sua vida. E eu poderia ficar horas contando testemunhos e mais testemunhos que eu tenho ouvido todas as vezes que eu tenho ministrado sobre perdão. Eu tenho testemunhos grandiosos, pessoais, do milagre que aconteceu e vem acontecendo na minha vida por conta do perdão. Mas em nome de Jesus, eu creio que já foi suficiente, porque o Espírito Santo, eu tenho certeza que está tocando no seu coração. E que você possa decidir hoje, não continuar sofrendo, mas que você possa tomar uma decisão de estancar essa ferida. Vai doer. Você liberar o perdão vai doer. Assim como toda ferida, quando você vai limpar, dói. Mas a consequência dessa atitude de limpar a ferida é você estancar a dor, é cicatrizar, é de você aprender com o que aconteceu, mas não sofrer mais por isso. Amém? Glória a Deus. Falou no seu coração? Então, em nome de Jesus, se tem algo que você precisa liberar perdão, porque você tem trazido sofrimento, e o Espírito Santo nessa noite te fez lembrar, toma uma decisão. Não é diante do pastor, nem diante da igreja, mas diante do Senhor, porque isso é reto ao coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por último, existem alguns sofrimentos que vêm na nossa vida, que ele vem com um propósito que muitas vezes nós não vamos entender, mas que existe um propósito de Deus na nossa vida. São sofrimentos que vai trazer para a gente, que não foi causado por ninguém, que não tiveram origem em mim, que não é uma fatalidade, algo que aconteceu, um avião que caiu, um terremoto ou uma tempestade, mas que aconteceu e eu estou vivendo e passando por isso, por esse momento de dor, por esse momento de, infelizmente, inevitável que aconteceu. E eu lembro de vários personagens bíblicos
que passaram por uma experiência assim, e existia um porquê que eles viveram assim. Um deles é Jó. Você conhece a história de Jó? Se você abrir Jó capítulo 1, você vai ver que o Deus está conversando com o diabo, e ele olha para baixo e ele vê o seu servo Jó, Deus. E ele começa a fazer os elogios a Jó pela vida que ele estava levando, um homem íntegro, porque ele decidiu ser um homem íntegro, um homem certo, um homem que tinha tanto temor a Deus, que ele oferecia holocausto por conta dos seus filhos, por o perdão dos seus filhos. Ele tinha uma vida imensamente abençoada por Deus e que refletia a imagem do Senhor. Aonde ele colocava sua mão, ali tinha prosperidade. E numa conversa, vale aqui um parênteses, do diabo com Deus, o diabo começa a dizer: ele é assim porque o Senhor tem dado para ele tudo o que ele precisa. É um desobediente falando de um obediente. Vale lembrar aqui que, na verdade, tudo aquilo que Jó recebeu, na verdade, Deus entregou por princípio. Não foi porque Deus achou ele bonitinho e colocou para ele todas as coisas abençoadas para a vida dele. Foi porque ele viveu um princípio da obediência. Quando nós resolvemos obedecer, o Senhor nos abençoa. Porque ele viveu esse princípio, ele estava vivendo uma vida próspera e abundante. Mas o desobediente, que era Satanás, ele estava dizendo: não, o Senhor está favorecendo a ele. E Deus permitiu que viesse sofrimento sobre a vida de Jó. E Jó foi tocado em tudo. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Outro ensinamento para a nossa vida. Às vezes eu vejo gente que tem valorizado tanto o diabo, tem transformado o diabo numa coisa grande. Olha só, o diabo ele queria tocar em Jó, mas não poderia tocar, só podia tocar em Jó se tivesse uma ordenança, se tivesse uma palavra do Senhor para poder tocar nele. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Daí talvez você fique com medo do diabo. Irmão, não é para você ter medo não. Se você está vivendo uma vida reta diante do Senhor, a Bíblia diz que o diabo não te toca, e que ele fica ao derredor, porque o Senhor ele te cobre ao seu redor. Mas tinha um propósito, e Deus permite que ele toque nas coisas de Jó. Jó perde tudo. A história diz na Bíblia, na palavra, no livro que leva seu nome, diz que ele perdeu tudo. Os servos morreram, cada hora chegava uma notícia e era uma catástrofe. Entrava um e saía outro, só notícia ruim. E ele recebeu tudo isso de uma vez só. Morreu seu gado, ele tinha muito gado. Morreu seus servos, morreu seus 10 filhos, e a única coisa que sobrou foi a sua esposa e a saúde que ele tinha. Daí, numa segunda conversa, o diabo pede para tocar na saúde de Jó, e Deus permite, porque tinha um propósito. E ele começa a ter chagas, que a Bíblia diz que para que ele pudesse ele coçar aquilo, para ele passar a dor, o alívio, ele pegava telha para ficar se coçando. Ele chegou no pior estado deplorável do ser humano. E a Bíblia diz que chega 3 amigos de Jó, vendo ele naquela circunstância, agora o diabo tocando também na saúde, mas não existia permissão de Deus para tocar na vida dele, só na saúde. Tocou nos bens na saúde, mas não podia tocar na vida dele. E esses amigos ficam por 7 dias, e era amigo mesmo. Não era amiguinho que foi visitar por 40 minutos ou meia hora, ou que mandou uma mensagem no WhatsApp para ver se estava bem. Era um amigo que ficou 7 dias, olhando para aquela situação e tentando buscar uma resposta para ajudar o amigo. Depois de 7 dias, eles resolvem falar, os amigos. E os amigos, por falta de entendimento, começam a cobrar de Jó um posicionamento, dizendo que o que ele estava vivendo era porque ele tinha desagradado a Deus, porque ele estava vivendo uma vida de pecado. E fica dizendo toda hora para ele. E ele começa a buscar resposta para o Senhor, olhando para a sua vida, examinando a sua vida era íntegra. O próprio Deus havia dito que era íntegra. E não era por isso. Porque existia um propósito de Deus. Existia algo que Deus queria mostrar para o diabo, mas muito mais para que pudesse tratar a vida de Jó, porque ele queria levar Jó para uma dimensão ainda maior. E no final de tudo isso, ele não lamenta,
ele não fala uma palavra contra Deus. Os amigos dizendo, a mulher dizendo que era para ele poder amaldiçoar a Deus e deixar de viver, mas mesmo assim ele permanece. E no final do texto, no final do livro, existe uma palavra, Deus honra a vida de Jó e devolve para ele tudo o dobro. E tem uma frase de Jó que ele diz assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tinha um propósito na dor. Tinha um propósito na dor dele. Deus permitiu porque Deus queria levar ele para um crescimento. Veja a vida do apóstolo Paulo, um homem que passou só por problemas, só por luta, só por dificuldade. E aonde em nenhum momento você vê ele murmurar, ou ele desanimar, ou ele abandonar o projeto que Deus tinha para a vida dele, mesmo diante das dificuldades. E em cada dificuldade ele foi crescendo, ele foi crescendo, foi crescendo. E chegar em ponto em Romanos capítulo 8, ele começa a dizer que nada poderia separar ele do amor de Deus, que não tinha nada, nem nada desse mundo, ou no mundo espiritual, que poderia tirar ele do propósito que ele tinha de estar em Deus. Olha só, porque tinha um propósito de crescimento na vida dele. Tem coisa, irmão, que você está passando e que você está sofrendo, mas é algo que Deus está tentando te mostrar algo. Deus quer te trazer um aprendizado. As dificuldades não foram geradas por Deus. Na vida de Jó não foi Deus que tocou, não foi Deus que proporcionou esse momento de luta que ele viveu, mas houve a permissão de Deus por um propósito maior. Existe, talvez você no momento que você está vivendo da sua dor, se você não conseguir compreender, talvez Deus está falando com você que você precisa aprender algo, porque Ele quer te levar para uma dimensão maior. Assim você vai conseguir eliminar o sofrimento, senão você vai permanecer no sofrimento. Tem coisa que é inevitável, mas tem a permissão de Deus. Eu tenho, sempre quando eu falo alguma coisa, uma frase, alguma coisa, o Senhor me faz me ter uma imagem. Eu não sei se é dom, mas é algo que eu tenho. E quando eu estou falando aqui sobre isso, quando eu vou falar sobre isso, o aprendizado de Deus, Deus permitindo a gente passar por uma dificuldade, de repente por uma dor, mas não é para te parar, na verdade é para te impulsionar, para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver. Sabe qual a imagem que vem? De um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Porque eu não sei se você ensinou seus filhos a andar de bicicleta, mas se você for ensinar, vai chegar uma hora que ele vai começar a andar sozinho e vai achar que você está segurando no banco. E ele está ali andando sozinho, na verdade você só está segurando. E vai chegar um momento que você vai tirar a mão. E ele vai começar a andar de bicicleta sozinho, sem você pôr a mão. Só que você já sabe o que vai acontecer quando ele perceber que você tirou a mão. O que vai acontecer? Vai cair. Vai cair. E vai ralar o joelho. E vai chorar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, você permite ao seu filho essa experiência. Porque existe uma experiência maior, tem um porquê maior, que é ele poder andar sozinho de bicicleta, andar de bicicleta. Só que para ele andar, ele vai ter que passar por esse momento de dor. Ele vai ter que passar por essa experiência. E quando ele cai no chão e começa a chorar, você não vai ficar de braço cruzado. Qual que é a sua atitude? Você corre lá, você levanta ele, levanta a bicicleta, passa a mão no joelho, dá um abraço nele e dá uma palavra, dizendo assim: não desanime. Você viu o quanto que você já conseguiu andar? Agora você vai começar a andar sozinho. Talvez as lágrimas descendo do seu filho, e a tua vontade também de chorar junto com ele, mas você permitiu tudo isso porque você quer ver ele andar, que ele ande independente de você, para que ele possa andar com a bicicleta para lá, a bicicleta para cá. Mas você permitiu essa experiência. É Deus fazendo com a gente. E às vezes é todo momento. Mas porque nós não aceitamos, a gente não se permite aprender com aquilo que Deus está querendo mostrar para a gente quando Ele permitiu que essa dor viesse na sua vida. E eu tenho aprendido muito, sabe o quê? Que quando Deus faz isso, e quando a dor é grande, irmão, você pode ter certeza, essa dor vai ser curada,
E Deus vai usar você na sua dor. Deus vai usar você na sua dor. Eu sei quantas dores que eu passei, que houve a permissão de Deus que me causasse um dano grande. Mas eu vejo hoje que tudo isso, que foi permissão de Deus, que era para me ensinar, hoje eu consigo ajudar tantas pessoas e usar no meu ministério, por essa experiência que Ele me concedeu. E assim não é diferente na sua vida. Chegou a hora de você começar a aprender com isso, limpar o joelho, começar a andar sozinho. Mas mesmo sozinho Ele está com você. Mas você direcionando, crescendo. Você não é mais uma criança espiritual, você é um adulto, você é alguém que Deus tem confiado os seus projetos. Deus tem coisas grandiosas para entregar na sua mão e está te preparando para isso. Talvez o que está retardando você poder ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Senhor, é a falta de você entender isso e parar de sofrer por isso e aceitar isso e tomar isso como um aprendizado e começar a virar a página da tua vida e seguir em diante. Em nome de Jesus. Eu não sei a origem da sua dor. Talvez foi uma fatalidade. Talvez por essa fatalidade você até culpa Deus. Talvez é porque você cometeu algo e você já aprendeu nessa noite. O arrependimento é o remédio. Talvez alguém te fez mal. Você já aprendeu hoje, tem um remédio diferente. E esse remédio é o perdão. Que talvez não é só com as pessoas, talvez é consigo mesmo. Talvez a pessoa que você tem que perdoar hoje é você. Talvez é Deus, porque você culpa a Deus. Mas é o perdão. E talvez você precisa aprender diante da situação que tem acontecido, porque Deus permitiu para que você possa crescer, irmão. Abre o seu coração para o entendimento, para o aprendizado. Se você identificar qual a dor e você tomar a atitude certa, o sofrimento é opcional. Agora fica a pergunta: você vai continuar sofrendo ou você decide nessa noite estancar o sofrimento? Se você deseja estancar o sofrimento, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos, que você tivesse um tempo com o Senhor, porque Ele está aqui. A gente não pode ver o Senhor com os olhos naturais, mas a gente pode sentir no nosso coração. Eu sei que nada foi falado aqui se não tivesse a permissão do Pai. O Senhor sabe o quanto que eu tenho temor e tremor pela responsabilidade que Ele tem me dado nessa noite de poder transmitir a palavra. E se essa palavra foi ministrada, porque tinha gente aqui que precisava ouvir. Mas em nome de Jesus, é mais um chacoalhão de Deus, porque o Pai não aguenta ver o sofrimento do filho. Você que tem filho sabe disso. Quando ele está enfermo, dói no seu coração. Você preferiria que essa dor viesse sobre a tua vida para você não poder ver o sofrimento do seu filho. Você trocaria na hora com o seu filho. O Pedro, meu filho, passou por um momento muito crítico quando ele tinha 3 anos. Quase lhe custou a vida. Foi um sofrimento gigantesco. Uma experiência que eu nunca desejo para ninguém. Por 17 dias nós ficamos no hospital e sempre o diagnóstico era de piora. Teve momento em que o médico, que era meu primo, ele não conseguia me olhar nos olhos. Porque na verdade o que ele queria dizer era preparar a mim e a minha esposa, a pastora Tuca, para o pior. Ele teve uma complicação, uma pneumonia muito forte, que deu um derrame pleural, que era inevitável a morte. E no momento de maior dor nossa, nós recebemos a presença de um pastor. E esse pastor entrou e ele disse assim para a gente: vocês não estão entendendo o propósito disso? Vocês eram usados no reino de Deus. Deus usava a vida de vocês de forma tão intensa e imensa.
e vocês viraram as costas para o Senhor, e o Senhor está chamando a atenção de vocês, permitindo essa enfermidade na vida de vocês, você vai esperar Ele tirar o sopro de vida dele, para que vocês possam entender que Deus está chamando a atenção. E quando ele saiu, eu e a Tuca de joelho, nós clamamos a Deus, e ali a gente tomou uma decisão, que a partir daquele momento, nós buscávamos em Deus o propósito dele para as nossas vidas. Ali nós choramos amargamente, uma oração de arrependimento por tudo aquilo que tinha acontecido na nossa vida. E ali tomamos uma decisão de a gente poder colocar em prática o ministério que Deus tinha entregue para nós. Foi uma dor intensa, limpar de tudo aquilo foi muito difícil, mas quando a gente levantou com essa decisão, o Pedro começou a entrar no processo de melhora, e hoje está aqui servindo ao Senhor no altar, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, um filho que tem dado muita alegria e muita alegria no nosso coração, pelo exemplo de homem que ele tem se tornado em Cristo Jesus. Mas eu precisei entender que era Deus chamando a nossa atenção. Quando veio o aprendizado, cessou o sofrimento. E eu quero ter a função desse pastor que foi lá no hospital, eu quero ser ele na sua vida nessa noite. Tome uma decisão, se posicione diante de Deus, em nome de Jesus. Deus quer mudar a tua história, a tua realidade, e estancar o sofrimento, e fazer com que você possa ter uma vida plena. Mas você precisa decidir, porque o controle está na sua mão. Ele entregou na tua mão o livre-arbítrio, o poder de decidir. Decida, não saia com o sofrimento, coloque aqui, tome a decisão do perdão, tome a decisão de aceitar aquilo que talvez aconteceu, que foi inevitável, tome a decisão do aprendizado, em nome de Jesus, tome a decisão do arrependimento. Deixa Deus falar com você, queria orar com você, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui, e por essa palavra que falou imensamente ao meu coração. Ó Pai, me fez lembrar de tantas coisas, e o que enche meu coração nessa noite é gratidão, porque um dia nós tomamos a decisão que era certa, que era correta, e hoje nós podemos estar aqui servindo ao Senhor com alegria. Pai, em nome de Jesus, que a nossa experiência nessa noite, ó Pai, possa fazer diferença na vida dos meus irmãos, porque eu sei, ó Pai, o quanto o Senhor tem sofrido com o sofrimento dos teus filhos, mas a decisão é individual de cada um, mas que nessa noite, ó Pai, que cada um que está aqui possa tomar a decisão certa diante da dor que tem sentido, e que o sofrimento possa ser estancado, que possa ser substituído, ó Pai, por alegria, por paz, de saber que o Senhor é um Deus poderoso, que está sempre conosco, que tem nos ajudado a romper, a crescer, e que tem agido com a sua misericórdia nessa noite, podendo dar para a gente a condição de nós mudarmos a nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui, obrigado pela tua fidelidade, e que o Senhor possa estar ouvindo cada oração agora, Senhor, que chega diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, talvez a oração de perdão, de decisão, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor confirme essa decisão no coração, que não seja simplesmente por palavras, mas que seja em atitude, que pessoas possam procurar aquelas pessoas que fizeram mal, que possam tratar o problema, Senhor, com sentimento, e que possam liberar o perdão. Pai, em nome de Jesus, que orações de arrependimento possam chegar diante de Ti agora, e que o Senhor possa estar, Senhor, eliminando toda a culpa, todo o fracasso que muitas vezes nós cometemos, ó Pai, em nome de Jesus. E ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa vir, Senhor, e falar aos nossos corações, trazendo um ensinamento, ó Pai, diante do momento que nós estamos vivendo, trazendo aprendizado, ó Pai, que nós possamos usar isso, ó Pai, na propagação do Evangelho, para que nós possamos dar uma continuidade, não numa vida de sofrimento, mas numa vida de paz e alegria. Obrigado, ó Pai, por essa noite,
que eu sei, ó Pai, em nome de Jesus, vai ser um marco na vida de muita gente que está aqui. Pai, que possa ser o início de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida em paz. Pai, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque tua mão no ato de receber. Quero abençoar você em nome de Jesus, a tua semana. O diabo vai tentar tirar essa palavra do seu coração. E ele é astuto. Ele vai querer assoprar para que tudo aquilo que você decidiu aqui nessa noite não se cumpra. Porque ele quer deixar no seu coração esse sofrimento. Porque o diabo não pode contra o nosso Deus, mas ele atinge o Senhor, atingindo você. Mas a decisão é sua, você pode permitir isso ou não. Por isso, em nome de Jesus, coloca essa palavra no seu coração e toma a atitude certa. Eu sei que o Espírito Santo vai falar muito com você nessa noite, talvez tirando até mesmo o seu sono. E aquilo que ele dizer para você, que você deve fazer, faça, meu irmão. Faça, elimine o orgulho. Muitas vezes é o orgulho que impede da gente tomar a decisão certa. E o orgulho não vem do Senhor. É uma das características do diabo. Elimina isso da sua vida, em nome de Jesus. Toma a decisão certa. Eu tenho certeza que você vai ser mais uma de muitas, de centenas de pessoas que têm testemunhos poderosos para compartilhar com a igreja daquilo que Deus tem feito a partir de uma decisão sua. Amém? Levante sua mão, em nome de Jesus.